Olá, eu sou André Porto Alegre e esse é o M3BS UCAcast, com a série especial Saúde e Futuro, uma sequência de encontros com o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde. A série especial Saúde e Futuro é uma iniciativa da Diretoria de Relações Institucionais do Milioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabel Advogados, o M3BS, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA. Nesse episódio, recebemos Leandro Fonseca. Bem-vindo, Leandro. Obrigado, André. Leandro foi diretor-presidente da ANS até dezembro de 2019. Na sequência, encerrou seu ciclo no setor público, passando a atuar como executivo do setor privado de saúde, conselheiro estratégico e professor convidado de diversas instituições, como Einstein, Dom Cabral, INSPER e Fundação Getúlio Vargas, além da São Camilo e da própria UCA. Economista graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em Finanças pela PUC do Rio de Janeiro também, ele tem mestrado em Regulação pela Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres. Completa a bancada o advogado Fernando Bianchi, a quem eu dou as boas-vindas. Fernando Bianchi é pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Médico e da Saúde pela Universidade de Coimbra e especialista em Direito Médico e de Planos de Saúde Privados e MBA em Gestões de Planos de Saúde. É membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB São Paulo. É palestrante na área de Direito Médico e Planos de Saúde. Bem-vindo, Fernando. Olá, André. Vamos começar então. Leandro, eu quero começar essa nossa conversa resgatando um texto que localizamos no seu LinkedIn, referente a uma experiência que você teve no começo da sua trajetória profissional, no qual afirmou que as inovações não estavam necessariamente em função dos novos produtos, e sim no desenho das soluções dos problemas apontados pelos clientes. Essa crença se adequa ao setor de saúde que hoje você se dedica? Esse é o futuro da saúde, Leandro? Excelente pergunta, André. Aproveito só para cumprimentar aqui também o Fernando, que está participando aqui dessa nossa gravação. Sobre essa experiência profissional, foi um período muito interessante que eu participei, tive a oportunidade de participar, de vivenciar, porque era uma empresa de tecnologia muito famosa, inclusive, que estava mudando o modelo dela de atuação, deixando de vender mainframe, produtos físicos, portanto, e passando a vender soluções. E para isso, a própria empresa estava passando por um processo de reorganização cultural e organizacional a partir de um entendimento de como o mercado estava evoluindo. De que, na verdade, os clientes precisavam ser melhor compreendidos em relação às dores, né, às suas necessidades de negócio. E que não era possível haver soluções de produto apenas e que eles se adaptassem aos produtos, mas que, na verdade, as soluções fossem pensadas de forma customizada para cada tipo de cliente, para cada tipo de necessidade. Engraçado ver isso, né, ter acontecido, vivenciado isso há mais de 20 anos, e essas histórias acabam entregando um pouco de idade, né, André? Mas o que a gente observa é que o setor de saúde, tal qual ele está hoje em dia, ele precisa também desenvolver essa abordagem, esse olhar sobre qual a solução que é necessária para cada tipo de usuário, para cada tipo de cliente, para cada tipo de contratante, portanto. E nesse sentido, eu vislumbro que muito do que ocorreu no passado no setor de tecnologia, nesse outro setor econômico de tecnologia, é bem possível que a gente veja, e eu vou dizer que, de fato, a gente já começa a ver várias iniciativas no sentido de exatamente buscar entender melhor qual é a dor daquele contratante, né, em relação à assistência à saúde, por exemplo, dos seus colaboradores, qual é a dor daquele negócio na área de saúde para conseguir expandir, para conseguir atender melhor e entregar melhor saúde a quem se propõe, né, no seu modelo de negócio. E, portanto, do meu ponto de vista, existe uma tendência cada vez maior, sim, de se ter esse olhar sobre soluções, né? E
ter, portanto, né, essa visão estratégica do que precisa ser feito, do que precisa ser integrado, né? Porque muitas vezes a solução não está dentro apenas de um provedor ou de uma operadora de plano de saúde. Você precisa integrar sua solução com parceiros, fazendo parcerias, negociações, acordos, e, portanto, ter esse olhar mais holístico sobre o mercado, sobre como compor parcerias e fazer soluções que efetivamente entreguem melhores resultados em saúde, eu acredito que é um caminho de futuro, sim, para o nosso setor de saúde aqui no Brasil também. Eu acho ótimo, né, Fernando, que o Leandro traga para essa discussão de saúde, que a gente promove aqui na nossa série especial, Saúde e Futuro, uma experiência pregressa em tecnologia, que acaba sendo algo que constantemente surge com os nossos convidados, porque é algo muito premente, né? Algo muito atual. E acho ótimo também, Fernando, antes de te passar a palavra, o uso de duas palavras, né? Integrar, Leandro, que eu acho sensacional, acho uma saída absolutamente relevante, e parcerias, né, Fernando? Acho que esse é o núcleo, né? Que parcerias e integração. Fernando, desculpa, eu tomei a sua... Não, imagina. Por favor. Bom, primeiro, é uma honra ter você aqui com a gente no nosso podcast, Leandro, que eu considero, além de um amigo, uma das maiores autoridades por conhecimento, por competência da área da saúde privada. Então, muito obrigado de estar conosco aqui nessa oportunidade. Obrigado pela gentileza das palavras. Imagina. Antes só, né, de fazer uma colocação aqui, ainda sobre o que você comentou, né, pegando aqui um ganchinho do André, essa coisa, né, de realmente... O que é entregar valor em saúde, né? Não é só pagar conta, né, Leandro? Quando você fala de parcerias, igual o André colocou, né? Porque, em tese, alguém poderia pensar no mercado de plano de saúde privado como quem diz, não, vou lá, faço uma demanda, o plano de saúde paga, mas isso necessariamente não resolve o problema, né? Essas parcerias, elas trazem soluções alternativas efetivamente com eficiência, né? Não é só aquele modelo tradicional de... pago a conta, já estou pagando o plano de saúde mesmo, está tudo bem. Não é assim, né? Não deveria ser, né, Fernando? Ou pelo menos a gente imagina que o mercado acabe evoluindo para ter um olhar mais holístico sobre o que é assistência à saúde e o que está sendo entregue em relação a resultado em saúde. Existe um gap que está oculto hoje no sistema, que é o seguinte: hoje as pessoas têm um problema de saúde e vão num prestador, no momento A. Voltam para casa, seguem com a vida, depois voltam num prestador de novo no momento B. Hoje o sistema está enxergando só o que ocorre no A e no B. Mas entre o A e o B, existe uma condição de saúde aí que pode estar deteriorando, que pode estar melhorando, que poderia ser incentivada a melhorar, né? Então, quando a gente vislumbra somente uma área de atuação muito restrita, a gente não vai conseguir enxergar esse espectro maior do que é a saúde da população. Então, num olhar de futuro, né, numa visão estratégica, eu acredito que muito desse gap que hoje existe, que está oculto, ele vai precisar ser ocupado em grande medida, e aí soluções tecnológicas já começam a aparecer, wearables, né? Software as medical devices, tecnologias sendo desenvolvidas para conseguir captar, né, informações sobre a condição de saúde da pessoa entre os momentos que ela precisa de atendimento. Então, quando a gente... quase uma futurologia aqui, né, que a gente está fazendo um exercício, mas eu acredito muito em como a saúde digital pode apoiar, né, suportar esse movimento de um olhar mais holístico para a saúde da população. É muito legal te ouvir. Nós tivemos um convidado aqui, né, André? O Anderson Mendes, presidente da Unidas, né? E ele falou de jornada do paciente, né? Que me parece, não sei, eu não sou médico, né? Mas é o ponto A e o ponto B que você coloca, tem uma jornada ali, né? Que ele tem que percorrer. E essa atenção
essa visão holística dos executivos da área da saúde para poder fazer acontecer. Isso acho que passa por isso, né? Muito legal. Eu queria aqui fazer uma lembrança, né? Nós tivemos num evento na Unidas, né? Lá em Belo Horizonte, no Fórum da Saúde e Bem-Estar, né? E eu assistindo a sua participação, né? A sua fala, você coloca que está vindo, né, um tsunami, né? E coloca como um divisor de águas a questão da pandemia, né? Do Covid. Me lembro que você fixou historicamente, né, pontos que nos chamaram muito a atenção da queda de Constantinopla, né? E de questões históricas que foram realmente divisores de águas, né? E lá você chama a atenção que nesse período teve uma redução de cuidados, teve uma redução de diagnósticos, porque existia, né, mesmo uma ponderação do Ministério da Saúde do fique em casa, né, das restrições. Os aparelhos de saúde, inclusive, estavam mais restritos, focados numa outra prioridade, né? Mas o fato é que isso tem uma consequência, que é o tsunami que você dizia naquele evento de, olha, temos que prever um tsunami, ele está se formando, afinal de contas, não se sabe bem se já saiu ou não da pandemia, mas um fato que já arrefeceu um pouco aquele momento. E o que você enxerga agora do que alguns chamam de demanda represada, outros chamam de nem uma questão econômica à luz das operadoras de gasto, mas uma questão de saúde mesmo da população, que não, a bem da verdade, não pôde se cuidar muito, né? Nesse período. Então, assim, como que você prevê esse tsunami, né? Que você refere, que você referiu naquele evento lá de forma muito bacana? É um tema bem denso, bem complexo, mas meu ponto é: o sistema de saúde ele passou por um tsunami que foi o impacto da pandemia, por óbvio, todos nós vivemos isso, né? O advento, né, dessa pandemia, ela pressionou muito o sistema de saúde como um todo em relação à oferta, né, de serviços, disponibilidade de leitos, materiais, equipamentos, etc. Então, foi um impacto não trivial. Porém, existem ainda consequências desse período da pandemia que ainda não estão totalmente mapeadas, né? Existe um efeito pós-Covid, né, da Covid alongada. A gente ainda não sabe muito bem os efeitos disso para uma série de outras doenças crônicas, né? Existem vários estudos ainda em andamento sobre como a Covid pode impactar doenças crônicas já pré-estabelecidas. O que a gente começa a observar em relação a fatos, todavia, é que existe aí um grau de utilização que está crescente. Isso já está sendo capturado, inclusive, pela própria agência, né, numa divulgação do boletim de acompanhamento Covid, os próprios dados divulgados também em relação à sinistralidade das operadoras de plano de saúde. E a gente também tem já dados também concretos de um diagnóstico tardio, né, de uma série de patologias, e que, obviamente, isso leva a uma enxurrada de pessoas em graus mais avançados de doenças quando necessitarem, então, de atendimento, né? Então, o segundo tsunami, né, que eu fiz referência e que você está puxando aqui é esse tsunami do impacto no sistema de saúde dessa onda pós-Covid, né? E associado a essa onda, né, essa pressão de demanda, a gente tem também o lado do financiamento, né? Porque o financiamento do setor de saúde e do Estado fiscal, né, brasileiro, de uma forma geral, está muito pressionado em função exatamente dos gastos que ocorreram no curso da pandemia. Vamos dar um número aqui, né? A dívida pública em relação ao PIB, que é um indicador de endividamento do governo, e aí eu estou falando em todos os níveis, subiu quase 18 pontos percentuais.
incluindo todas as ações de governo, aí, programas de manutenção do emprego, incentivos a empresas e também o próprio auxílio também emergencial que foi feito no período. Então a gente tem, de um lado, uma pressão fiscal com aperto, né, para investimentos em saúde e, do outro lado, um possível aumento de demanda pressionando também o sistema. Isso, do meu ponto de vista, abre muito espaço para potenciais parcerias público-privado, exatamente para complementar a capacidade de investimento do setor público nesse processo. E, do meu ponto de vista, abre muito espaço também para introdução de eficiências tecnológicas, basicamente. Por isso que eu reforço muito o meu ponto da saúde digital. Né? Por quê? Porque a gente está vivendo também um processo de transformação digital, não só no setor de saúde, em todos os setores econômicos, todos os setores foram afetados. Né? Setor de logística, setor de transporte, e no nosso setor, especificamente falando, você deve se lembrar, Fernando, haviam várias discussões intermináveis, né, sobre telemedicina, se pode ter receita digital, não pode. As prescrições. Isso foi superado de forma rápida, célere, né, durante o período da pandemia. E hoje a gente já enxerga várias soluções com base em tecnologia avançada sendo feitas. A própria vacina é um grande exemplo disso. As vacinas que foram produzidas, não fosse inteligência artificial aplicada no desenvolvimento de moléculas, a gente não ia conseguir desenvolver vacinas em menos de 9 meses. Isso é um feito fantástico, né? E que esse período da pandemia expandiu essa capacidade, né, tecnológica para vários setores econômicos, incluindo o setor de saúde. E aí, o registro que eu fiz é que, do meu ponto de vista, né, o que a gente vive hoje, os historiadores vão olhar daqui a alguns anos para frente, vão olhar e vão dizer, olha, aqui houve uma mudança de era. Né? Nesse momento aqui houve uma mudança de era. Então, do mesmo jeito que a tomada de Constantinopla significou o fim da Idade Média, a Revolução Francesa... A queda da Bastilha. Isso, a queda da Bastilha significou... para a idade moderna, né, o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, o que eu imagino é que os historiadores vão olhar esse período e vão falar, olha, aqui acabou a Idade Contemporânea e começou a Idade Digital. Né? E eu espero que os historiadores ouçam então também esse podcast também e reconheçam que a gente está aqui já batizando a nova era que a gente deve... ver pela frente. A era digital. A era digital. Será dado crédito, fique absolutamente tranquilo. Eu quero aproveitar, inclusive, a tua formação de economista e quero resgatar um pouco uma questão que o Fernando colocou na formulação da sua pergunta, que são os elos da cadeia de valor, né, na saúde, que me parece ser um ponto... Leandro, que você sempre reforça e que você coloca de uma maneira bastante incisiva e passa a ser até quase que uma marca pessoal sua dentro desse cenário de profissionais que se dedicam à área de saúde. Eu queria saber como você vê esses elos da cadeia de valor evoluindo daqui para frente. Se há um processo aí evolutivo desses elos agregando outros... Enfim, como é que você vê esse cenário para o futuro? Excelente questão também, André. Bom, vamos por partes então, né? Porque não dá para comer um elefante de uma vez só, né? Tem que ser mordida a mordida. Então, existe Vamos abordar o primeiro elo, então, da cadeia de valor, como o elo de operadoras, então, de plano de saúde. Dentro desse elo de cadeia de valor, que é operadora de plano de saúde, não dá para a gente também caracterizar todos como iguais nesse processo. Né? A gente já vê operadoras, né, capitalizadas em mercado de capitais, com uma proposta de negócio voltada a acesso, né? Muitos indicadores
voltados a desempenho também financeiro, né? São acompanhadas por outros stakeholders que, né, exatamente por investirem em mercado de capitais, tem esse trabalho também de acompanhar, e é bom que muita gente olhe de fato como as operadoras estão performando, mas existe esse grupo, digamos assim, um pouco mais destacado, né? Existem operadoras tipicamente autogestão e filantrópicas que têm as suas características, elas são diferentes entre si, filantrópicas e autogestões, mas o que eu quero dizer é que existe uma questão de dificuldade maior de ganho de escala, em grande medida, para esse tipo de segmentação, porque, enfim, autogestão geralmente tem um grupo mais restrito, e Santas Casas geralmente tem uma atuação muito mais concentrada geograficamente. Então tem aí uma questão de dificuldade de escala, que é um desafio para eles que pode eventualmente evoluir, ser superado com outros arranjos, né? Concentrações, né, ao longo desse processo aí também. Da mesma forma que medicinas de grupo também tem uma tendência grande de concentração. O modelo de seguradora, um modelo tipicamente de intermediação financeira, que está bem consolidado do ponto de vista de modelo de negócio. A gente já começa a ver algumas iniciativas também de olhar um pouco mais a assistência, mas, do meu ponto de vista, ainda muito incipiente. É um modelo tradicionalmente de intermediação financeira. E, portanto, olhando... E o sistema Unimed, né, o sistema cooperativista, que é uma potência em relação à marca, né, em termos de share of mind, né, tem uma presença muito grande em termos de marca de plano de saúde. Tem uma distribuição geográfica incrível, né? Se a gente somar, né, todas as Unimedes, né, pouco menos de 40% aí do total de beneficiários de plano de saúde. Então, se fosse um único grupo econômico, seria certamente, de longe, o maior grupo econômico, né, de plano de saúde no Brasil. E que tem os seus próprios desafios, especialmente em relação à governança e aos incentivos para a gestão. Existe o que eu costumo dizer, uma certa contradição interna, né, no modelo cooperativista, porque o cooperado, quanto mais ele produz, mais ele ganha, e a cooperativa, quanto mais o cooperado produz, mais ela perde. Então, o modelo de incentivos ele precisa ser melhor ajustado, e a própria distribuição em termos de escala, né, das diversas Unimedes também precisaria ser melhor equacionada, porque, obviamente, você tem Unimedes de grande porte, né, porte muito elevado, mas você tem um conjunto ainda muito grande de operadoras com 5.000 vidas, 4.000 vidas, o que traz um risco grande, né, para o negócio plano de saúde. Existe aí uma discussão longa dentro do sistema Unimed de se transformar em cooperativa de prestadores e submeter o risco de subscrição a um nível maior, mas é um processo que ainda não caminhou tão fortemente assim dentro do sistema Unimed. Então, por partes, né, dentro desse elo dessa cadeia de valor que a gente está lidando aqui agora, que é a operadora de plano de saúde, você tem muitos perfis diferentes, mas dá para dizer que existe uma tendência única em relação a uma concentração um pouco maior e uma divisão, do meu ponto de vista, de modelos de negócio em função das propostas de valor que cada uma apresenta. Né? Umas com foco mais de acesso, outra com foco mais de intermediação, outra com foco mais de serviço sendo prestado. E meio que à margem, né, desses grandes movimentos, a gente também começa a ver novos entrantes nesse mercado de plano de saúde, desafiando um pouco o status quo, né, sacudindo um pouco
os incumbentes, né, as grandes operadoras aí nesse mercado, a mostrar que dá para fazer algumas coisas diferentes, né? Então, a gente tem as famosas health techs, a gente tem também outras operadoras que já estão até estabelecidas há mais tempo, mas que desafiam vários dos conceitos previamente arraigados aqui no setor de que plano individual não é tão bom assim, existe uma questão de prestador que é sempre conflituosa. A gente já começa a ver relações diferentes sendo construídas, trazidas especialmente por essas empresas que desafiam, digamos assim, o status quo, desafiam esses dogmas que existem no setor de saúde suplementar. Estou transformando essa resposta meio longa, tá? Mas eu não quero ser também muito extenso aqui, mas eu acho que vale a pena dedicar um pouquinho mais a esse segmento de operadora de plano de saúde, né? Já que é talvez o principal elemento aqui para a gente discutir. Mas esse movimento de concentração, por exemplo, é algo que eu vejo com uma tendência natural também na área de diagnóstico e na área de hospitalar também, né, que são os dois outros elos aí dessa cadeia de valor. Esse processo a gente já consegue acompanhar, né? Toda hora surge uma notícia aí de jornal de um laboratório comprando o outro, um hospital comprando o outro. Existe uma fragmentação ainda muito grande, né? E, por outro lado, existem também propostas de negócio que são muito interessantes da gente acompanhar, né? Porque existe, de um lado, uma proposta de negócio que é de integração de serviços. Então, modelo hospitalar, mais laboratório, mais clínica oncológica, mais... Né? E existe um outro modelo de negócio que também tem uma concentração e se propõe também a fazer um ecossistema de saúde. Então, nós, né, que atuamos aí no setor de saúde, é importante a gente ter essa visão estratégica sobre o que está acontecendo, quais são os grandes movimentos das placas tectônicas que estão ocorrendo, para a gente entender para onde está caminhando o mercado. E esse olhar, então, da cadeia de valor de saúde, ele pode dar muitos insights sobre como conduzir o seu negócio, né, de uma forma apropriada. Então, André, tentando sumarizar aqui essa história longa que eu contei, meu ponto em relação à cadeia de valor é que uma análise detida sobre a cadeia de valor, ela te dá instrumentos, te dá um ferramental para você conseguir ter essa visão um pouco mais holística para onde o mercado está caminhando e como você, dentro da sua instituição, você pode colaborar para uma visão estratégica e para uma adaptação estratégica exatamente a esses movimentos que vêm ocorrendo então no mercado. Perfeito. Fernando, antes de passar para você, o Leandro é sempre muito generoso porque ele fala que as perguntas são boas, mas as respostas são melhores, né? Eu só queria fazer um registro de que a resposta é ótima. Eu queria fazer uma outra ressalva também, e isso é para os nossos ouvintes, Leandro, que eu tenho o privilégio de acompanhar toda a série, né? Eu estou presente em toda a série. E acho que os nossos ouvintes, os nossos espectadores vão ter que acompanhar toda a série também, porque ela tem um entrelaçamento de ideias interessantíssimo. E um entrelaçamento natural. Absolutamente natural, até porque os nossos convidados, né, Fernando, não se conhecem, por óbvio, mas não combinam as suas respostas, até porque seria difícil, né? Seria difícil combinar uma resposta como essa. Mas tem uma sequência muito lógica e te agradeço bastante. Não foi extenso, não. Foi absolutamente esclarecedor. É harmônico. Né? Sem dúvida. Por favor, Fernando. Leandro, você foi presidente da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Você é um economista de formação, né? Você, na sua passagem por lá, inovou, né, trazendo, por exemplo, questões do capital baseado em risco. Ou seja, lá atrás, nem faz tanto tempo assim, mas lá atrás você trouxe inovações, né? O pensar fora da caixinha, né? Aquela coisa de só exigir da operadora dinheiro, lastro financeiro. Você, como economista, não.
tem outros valores aí, né? Governança, gestão, tudo com uma visão mais moderna de redução de risco, uma série de coisas. Quer dizer, eu percebo que você já tinha esse posicionamento lá enquanto presidente da agência. Mas como você vê a regulação daqui em diante? Ou seja, a gente está falando de futuro, né, André? A nossa proposta é falar de saúde privada, saúde pública, futuro, né, de forma gerencial. Como uma pessoa que já tinha uma visão de futuro lá atrás, né, enquanto presidente, agora, né, do setor privado novamente, como você vê essa questão da evolução da regulação, falando do órgão regulador? Excelente questão, Fernando. É quase que um wishful thinking aqui, né? Um desejo, né, de como a regulação poderia evoluir. Eu acredito que a regulação ela precisaria evoluir no sentido de olhar mais o que está sendo entregue em relação à saúde, efetivamente, para os beneficiários de plano de saúde. E aí, para eu explicar meu ponto, André, desculpa, eu vou ter que fazer uma análise histórica aqui também. Quando a agência foi criada, o mercado já existia, né? E a agência, se a gente for observar, ela foi procurando regular os diversos processos de trabalho das operadoras de plano de saúde, né? Então, o processo de atendimento, o processo de entrada do beneficiário, o que a operadora podia ou não fazer. Então, os diversos processos eles foram sendo regulados, inclusive as questões econômicas, né? Tem que fazer provisão, afinal, plano de saúde não é só prestação de serviço, é também, né, a questão de cobertura de risco financeiro. Então, tem esses dois lados da mesma moeda, que é um desafio enorme para o regulador. Mas, então, historicamente, o regulador ele foi cobrindo os diversos processos de trabalho, né, numa análise minha de que, ao controlar estrutura, ao dizer como deve ser estrutura, você consegue dizer como vai ser a conduta e, portanto, qual vai ser o desempenho lá na frente. Todavia, olhando apenas esses processos de trabalho, a gente não consegue, enquanto sociedade, enxergar o que está sendo entregue efetivamente em relação à saúde. E se o regulador quer incentivar que operadoras não façam apenas intermediação financeira, mas cuidem da gestão de saúde das suas populações, ora, um caminho natural, então, para a regulação seria começar a olhar qual é o resultado em saúde que está sendo entregue para as suas populações, né? Um registro histórico aqui também, né? A gente provocou essa discussão em 2018, né, numa audiência pública conjunta, né, da Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras, que eu era responsável junto com a Diretoria de Produtos, para exatamente começar esse debate sobre como seria, né, uma aplicação dos conceitos de Value-Based Healthcare na saúde suplementar e como, eventualmente, o regulador poderia começar a enxergar resultados em saúde que estavam sendo entregues pelas operadoras de plano de saúde. Então, olhando para o futuro, Fernando, eu acho que talvez haja um deslocamento, digamos assim, um olhar um pouco mais sobre o resultado que está sendo entregue em relação à saúde, né, e talvez um peso talvez um pouco menor em relação aos diversos processos de trabalho. De novo, é quase que um wishful thinking aqui, mas ao fim e ao cabo, né, o que importa é o que está sendo entregue, né, em relação à saúde, e há um entendimento, né, da sociedade de que há uma corresponsabilidade da operadora pela saúde, portanto, que está sendo entregue àquela carteira de beneficiários. Perfeito, perfeito. Não, muito bom. Pensamentos desejosos são sempre muito bons. Não, acho que a gente tem que tentar realizá-los. No começo, Leandro, da sua gestão como presidente da ANS, o então ministro, à época, ele defendeu a adoção de planos fragmentados, o que também, à época, gerou uma série de discussões sobre o tema, né? Mais recentemente, né, nós não sabemos, né, Leandro, nunca quando os nossos ouvintes vão ouvir
E segundo você, isso é um registro histórico, né? Então, quer dizer, as pessoas podem ouvir daqui muito para frente. Mas exatamente hoje, né, Fernando, nós vivemos uma discussão bastante grande sobre rol, né? E estamos e hoje, inclusive, né? Ontem vivemos essa questão. E com isso, com esse assunto de volta, né? E aí que ele traz uma questão também da integralidade que foi tão colocada por você. Eu queria ouvir, Leandro, porque eu acho absolutamente pertinente a sua posição sobre esse debate que a sociedade brasileira, que envolveu a sociedade brasileira, né? E hoje é natural que as pessoas conversem sobre rol, né? Eu acho curioso isso, quer dizer, esse assunto veio à tona. Então eu queria te ouvir um pouco, Leandro, porque eu acho importante a tua visão sobre esse tema. André, de você eu não esperava menos polêmica. Então, bom, só um certo registro aqui também histórico, né? Na época que eu assumi então a presidência, havia uma discussão sobre planos populares. Na verdade, não foi iniciativa do ministro, mas ele recebeu propostas e direcionou a ANS por ser o órgão técnico competente. E lá fizemos, então, um grupo de trabalho para discutir tecnicamente a proposta. O ponto principal ali, na verdade, era uma preocupação de que planos de saúde estavam ficando muito caros e que, portanto, era preciso pensar alguma solução de tal forma que a assistência à saúde suplementar não continuasse naquela espiral de preços de reajustes muito elevados. Esse era o desafio, na verdade, de política pública, que acabou sendo traduzido por um nome não muito bom assim, né, de uma ideia de um plano popular com cobertura menor, etc. E o grande ponto também para mim, especialmente na época, era uma discussão sobre a integralidade da assistência, né? Porque não dá para supor que haja um atendimento apenas de, por exemplo, condições simples, né? Ou condições graves, o contrário, né? O que define o que é simples e o que é grave? Eu lembro que eu usei uma imagem na época que foi a seguinte: olha, um procedimento relativo à apendicite, né? A pessoa tem apendicite, precisa tirar o apêndice. Pode ser um procedimento simples, pode ser entendido como um procedimento simples, sim. Mas e se tiver suporado? Aí já se tornou complexo, né? Aí se o plano não tiver cobertura, como é que vai ser, né? Abre a barriga, não, suporou, você não tem cobertura, então como é que vai ser? Então, assim, quando a gente vai para o mundo real, as ideias de se falar de planos com cobertura mais simples ou não, elas se perdem nesse desafio da integralidade e no desafio de efetivamente entregar saúde para as pessoas que contratam plano, né? E para as empresas contratantes relativa à população que elas procuram cobrir. Então, essa questão ela não ficou superada, né? Acho que existe um debate aí para o futuro, inclusive, sobre como a gente pode melhorar o sistema de saúde brasileiro, integrando melhor saúde pública e saúde privada, de tal forma que a gente otimize os recursos que estão disponíveis, melhore a jornada do paciente, né, seja ele transitando do público para o privado e o contrário, de tal forma que a gente consiga atingir o objetivo de política pública, que é moderar, né, os gastos com saúde, entregando o melhor resultado em saúde para a população. Então, o desafio, né, de política pública que está colocado, ele não é trivial, né, e ele requer muita serenidade e tranquilidade também para se fazer essa discussão, mas com pressa, né, porque a gente precisa, de fato, entregar melhor resultado para a população em relação à saúde. Então, André, houve, de fato, né, aquele momento que eu fiz aqui o registro histórico, né, e essa discussão sobre rol, né, que é, digamos assim, a segunda parte da questão que você levanta,
Se a gente volta, né, a uma ideia de que não existe rol, isso traz uma insegurança jurídica enorme, né, tanto para quem contrata quanto para quem vende, né, plano de saúde. E corremos o risco, portanto, até de inviabilizar diversos modelos de negócio, podendo, inclusive, a gente ter situações em que a gente volta a um capitalismo selvagem anterior da regulação, né? Em que a gente não sabe exatamente o que está sendo coberto ou não. Isso me lembra muito uma história. Eu sou meio contador de história, tá, André? Então, na época lá que eu estava como presidente, eu fui dar uma entrevista também em conjunto com um outro diretor, só que era da SUSEP, né, da Superintendência de Seguros Privados, e era num evento lá da Confederação Nacional de Seguros. Então estava lá eu, quanto diretor da ANS, e esse outro diretor da SUSEP, e o entrevistador, era o dia do consumidor, e o entrevistador perguntou, o que você recomenda para o seu consumidor? E aí o diretor da SUSEP, ele começou a responder falando, olha, eu recomendo que você leia atentamente o contrato para saber o que está sendo coberto ou não por aquele seguro, porque pode ser que você ache que está sendo coberto e não está sendo coberto. Enquanto ele dava essa resposta, eu pensava, poxa, que bom, né? Eu não tenho esse problema, porque o rol é para isso. O rol é para dizer o que está sendo coberto no mínimo, né? Claro que ler o contrato é importante, claro que tem outras questões ali contratuais que são relevantes, mas a cobertura é algo que ficou pacificado. E na medida que você reduz essa assimetria de informação de quem está contratando, de quem está vendendo o contrato, isso viabiliza o mercado. Muitas operadoras, né, ou entidades representativas de operador costumavam muito reclamar do rol, né? O rol atrapalha, o mercado podia ser maior. Vamos pegar dados, né? Quando a agência foi criada ali, havia em torno de 30 milhões de beneficiários, hoje tem em torno de 50 milhões de beneficiários. Um crescimento de mais de 50%, e nesse período a população cresceu em torno de 20%. Então houve ampliação da cobertura. E o rol é um elemento chave, estruturante chave para a regulação, para exatamente reduzir a simetria de informação e, portanto, viabilizar o mercado e viabilizar as relações entre os entes que contratam e os que vendem, né? Então, qualquer coisa que desestabilize esse mecanismo traz riscos, né? E a gente pode estar vivendo um momento aí de riscos, que obviamente a gente tem que ver qual vai ser o resultado final dessa discussão política. Ainda não dá para vaticinar qual vai ser o resultado final, mas existe um risco aí no horizonte que não é trivial. Muito obrigado, Leandro. Acho que foi ótimo e esclarecedora a sua resposta. E nós gostamos muito das suas histórias, Leandro. Então nós já vamos lhe convidar novamente para participar de um próximo programa. Mas agora, Fernando, nós vamos para a última pergunta, porque passou rápido, sim, mas passou. Passou. Então eu queria que você formulasse, por favor, a sua última pergunta para o Leandro. Que pena, né? Que já está terminando. Mas já convidei de novo. Então tá. Já fiz o convite, já está feito. Então tá resolvido. Leandro, a gente sabe, né, o quanto contratos coletivos empresariais eles são importantes para o segmento da saúde privada, né? A gente falou em algumas oportunidades aqui, saiu o termo empresas, contratos, né, saúde de funcionários, enfim. Assim como, né, nós sabemos também o quanto representa para as empresas, em termos de folha de pagamento, o custeio. É muito relevante isso, né? Hoje, inclusive, numa contratação moderna, o benefício de plano de saúde é um diferencial, né? Para as operadoras de plano de saúde, como eu estava dizendo, tem operadoras que simplesmente não comercializam planos individuais, são só planos empresariais coletivos, né? Ou seja, é relevante. É relevante para o funcionário, é relevante para a empresa, uma retenção de talentos, é relevante para o setor de saúde privada, né? E, consequentemente, é relevante para os prestadores de serviço, né? Que, naturalmente, uma boa parcela dos consumidores dos serviços vem dessa natureza desse contrato coletivo, né, empresarial. Mas falando aí, de novo, né, entrando na questão de valor de saúde, entrando para a questão de financeira, econômica,
nós temos o impacto de empresas muito agredidas, né, muito sofridas com a pandemia. Aí isso automaticamente também gera um problema de rescisões de contrato coletivo, saída do segmento de saúde privada de beneficiários. E, consequentemente, a gente pode dizer que talvez isso leve um efeito de tirar do sistema de saúde privada vidas, levando para o sistema público, um sistema que, infelizmente, a gente sabe que tem algumas deficiências. O que a gente enxerga, né, toda essa equação, eu sei que eu só faço pergunta fácil, né, mas essa equação de assistência à saúde do colaborador, o impacto disso no sistema de saúde privado, enfim, para o futuro. Como é que a tua visão econômica e de valor em saúde consegue, de alguma forma, equacionar, ainda que seja um desejo, né? Ainda que seja um desejo. Né? Vamos lá. Fernando, genial essa questão, porque ela remete a uma questão que é de agenda de desenvolvimento do país. Porque se a gente for parar para pensar, nações prósperas são aquelas que cuidam da saúde da sua população. E na nossa população, uma parcela importante da saúde da nossa força de trabalho é atendida pela saúde suplementar. Então, se o setor de saúde suplementar ele entrega mais saúde de uma maneira mais eficiente, essa é uma agenda de produtividade, de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, de prosperidade para o país. Então, é uma agenda macro muito maior do que apenas uma questão setorial específica, né? E na relação operadora-contratante. É uma agenda de país, de desenvolvimento. Né? Se a gente quer a nossa força de trabalho ativa, produtiva, né? Produzindo, o Brasil crescendo, a gente precisa de um setor de saúde público e privado pujantes. Nesse sentido, hoje, né, como a gente sabe, tem uma relevância muito grande dos planos coletivos empresariais na assistência à saúde suplementar, uma provocação, né, que até a gente, quando estava lá na agência, procurou fazer, foi quase que esse chamamento das empresas contratantes para serem mais ativas nesse debate, para compreenderem a importância desse debate para a agenda de produtividade e desenvolvimento do Brasil. Por conta disso, né, houve todo um movimento de empresas contratantes para entenderem melhor, né, o processo regulatório, como contribuir no processo regulatório, de tal forma a que induzisse, né, já que eles são os verdadeiros contratantes, eles que são os pagadores, né, de fato da assistência à saúde, como o setor pode e deve entregar melhor resultado. Remete, André, um pouco àquela discussão, aquela primeira questão que a gente trouxe aqui. É procurar entender qual é a solução que melhor atende àquele tipo de contratante. E não pensar um produto tradicional, customizado, etc. Então, isso exige que o mercado, que as operadoras, tenham essa abordagem diferenciada e customizada, buscando soluções, portanto, para os seus contratantes, para as empresas contratantes, de tal forma que atenda aquelas necessidades daquela população. Obviamente, de maneira estruturada, clusterizada, eventualmente, agregando mais empresas, mas buscando soluções que efetivamente contribuam nesse processo. E aí, a gente, de novo, remete à necessidade de se olhar, portanto, não só indicador financeiro, mas também indicador de saúde. Por quê? Porque se a gente ficar olhando só para indicador financeiro, a gente continua na prática que o mercado costuma chamar de rouba-montinho, né? Que é uma operadora joga um preço um pouco mais baixo para pegar aquela carteira, né? Procurando eventualmente compensar lá na frente no momento do reajuste ou com algum aporte, etc. O que gera um ciclo vicioso dentro do sistema de turnover, né, da carteira, né,
e, por vezes, ações de promoção à saúde e prevenção de doenças que poderiam ter um efeito de médio, longo prazo, de redução de morbidades, de redução de patologias, acabam não sendo tão investidas assim, né, essas ações, por conta exatamente desse risco do turnover, de mudança na carteira. Então, se a gente continuar nessa equação apenas financeira, a gente talvez não saia desse ciclo vicioso. Por isso que eu acho que a discussão de value-based healthcare, qual é o resultado em saúde que está sendo entregue, né? Um olhar também de saúde populacional, o que está sendo entregue para a saúde daquela população, pode pelo menos mudar, em grande medida, os incentivos que estão sendo postos de tal forma que o mercado ele se readapte e comece, então, a olhar qual o resultado que está sendo entregue e se o que está sendo entregue está atendendo, portanto, as dores, as necessidades de quem está demandando aquela solução, aquele serviço. É algo que a regulação pode incentivar? Sim, pode. Mas depende só da regulação? Não. Né? Depende também de visão de negócio de quem é empreendedor, de quem é gestor de operadora de plano de saúde. Então, essa visão estratégica, né, do que precisa ser feito, qual é a tendência de futuro, como estão se movendo as placas tectônicas aí do mercado, isso é uma habilidade que o gestor, o executivo da operadora, ele pode e deve desenvolver, claro, para o seu negócio prosperar cada vez mais, né, e para ele efetivamente contribuir, não apenas para a valorização do próprio negócio, né, mas para a gente entrar num círculo não vicioso, mas sim virtuoso de uma competição baseada em valor, naquilo que está sendo entregue em relação a resultado em saúde para a população. Olha, Leandro, obrigado. Né? Eu acho que você traz algumas figuras interessantíssimas para o nosso debate. É a primeira vez, Fernando, que um dos nossos convidados fala sobre a importância do contratante. Isso é uma coisa muito interessante, que também cabe um alerta aqui para a nossa produção, para a gente trazer depois contratantes relevantes do mercado. Eu acho que é uma visão interessantíssima que o Leandro traz. Bom, mas Leandro, tudo acaba. Eu queria te agradecer muito pela presença mesmo e já deixar aqui reservado ou firmado um próximo convite para que você volte. Será uma honra. Muito obrigado, André, pelo papo. Fernando também. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Fernando Bianchi, meu companheiro de bancada, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Leandro. Obrigado, André. Que isso. Foi especial. Agradeço também a todos que nos acompanharam nesse episódio da série especial Saúde e Futuro, o M3BS UcaCast, uma iniciativa do Miglioli, Bianchi, Borrosino, Belinati, Scarabel Advogados, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA, e que tem o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde.